Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical, é claro, que a paz do Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês. Hoje nós estaremos estudando a terceira lição do nosso terceiro trimestre da classe de jovens, que tem como título Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Na lista dos 12 profetas menores, segundo o cânon hebreu, Joel aparece em segundo lugar, mas possivelmente Joel encabeça, cronologicamente falando, o conjunto dos 12 livros que iremos estudar ao longo desse trimestre. Joel é um livro que tem 3 capítulos e um total de 75 versículos. Na dica de hoje, exporemos o contexto histórico da calamidade pública apresentada na profecia de Joel, explicaremos a importância de uma conversão sincera e também explanaremos o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. Primeiro tópico, o profeta Joel, e o primeiro subtópico aí, seu nome. Na cultura hebraica, o nome do indivíduo apresentava uma conexão muito forte com sua vida. Diferente da cultura ocidental, os judeus não escolhiam o nome dos seus filhos pela beleza. Praticamente nada conhecemos a respeito de Joel e as próprias tradições não nos ajudam muito. Seu nome em hebraico é Yoel e significa Jeová é Deus. Não existem notas históricas que nos digam alguma coisa sobre sua família e sobre sua vida pessoal, nem mesmo sobre as condições de seu ministério. Somos apenas informados que seu pai se chamava Petuel, mas ele é igualmente desconhecido. Em toda a Bíblia, o profeta Joel é citado apenas 2 ocasiões, 2 vezes. Nem mesmo o nome de seu pai é mencionado em qualquer outro lugar no Antigo Testamento. Embora ele demonstre um profundo zelo pelos sacrifícios no templo, a sua familiaridade com a vida agrícola e pastoril o fato de não ser contado entre os sacerdotes sugerem que ele não era um levita. Seu livro é alistado como o segundo dos 12 profetas menores, mas, como eu já disse, seu ministério profético possivelmente tenha sido o primeiro entre os 12 profetas menores. Segundo subtópico, para quem profetizou? O texto bíblico não fornece informações pessoais sobre ele. O que sabemos é por inferência. Assim como nada se sabe sobre o autor, também não há informação certa sobre o local onde surgiu a profecia de Joel. As referências ao templo e ao sacerdócio oficial sugerem alguma área em Judá, talvez até mesmo Jerusalém, que também pode ser o local que recebeu as declarações, visto que suas mensagens essenciais envolvem a participação ativa do sacerdócio. O contexto da profecia, contudo, indica que ele era de origem judaica, das circunvizinhanças de Jerusalém, e assim, obviamente, ele atuou como profeta no Reino do Sul, nesse caso, Judá. Mas, apesar de suas profecias terem sido dirigidas especificamente ao Reino do Sul, Judá, a sua mensagem é universal. Terceiro subtópico. Quando profetizou? Há muitos debates sobre o tempo em que Joel profetizou. Levando em conta que há pouca ou nenhuma evidência externa, temos de tirar nossas conclusões do próprio texto. Joel, porém, não data sua profecia de acordo com o governo de um determinado rei, como fazem, por exemplo, o profeta Oséias, Amós, Miqueias, Sofonias, Ageu e Zacarias. Nem faz alusão específica a situações históricas que nos ajudam a estipular uma data. A propósito, a posição conservadora data Joel em cerca de 834 a.C., durante a minoridade do 8º rei de Judá, Joás, e a regência de Joiada, o sumo sacerdote. O método de governo implícito em Joel concorda com o tipo de regência de Joiada, considerando que não há menção a rei, são os sacerdotes e anciãos que têm de cumprir a responsabilidade de liderança nacional.
O texto de 2 Reis, capítulo 11, o versículo 4, ressalta que Joás tinha 7 anos quando foi coroado e que seu tio, o sumo sacerdote, exerceu influência governável em Judá até o dia em que ele morreu. No livro de Joel não são mencionados os assírios, os caldeus e os persas. As nações que desempenham seus papéis no drama representado pelo profeta Joel são os filisteus, os edomitas, os egípcios e os fenícios. Claro que na época da escrita do livro de Joel, a Síria e a Babilônia não eram nações perigosas. Caso contrário, Joel as teria mencionado. O Egito e nações menores ameaçavam Judá. Esse fato indica uma data em torno do século 9 a.C. É possível que Joel, quando ainda era menino, tenha ouvido falar do profeta Elias. Isso porque Elias exerceu seu ministério nos reinados de Acabe e Acasias, 8º e 9º reis do Reino do Norte, abrangendo assim cerca de 23 anos. Por certo, Joel era contemporâneo de Eliseu, o sucessor de Elias, uma vez que o ministério de Eliseu abrangeu 4 reis do norte, Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás, cobrindo cerca de 55 anos, que deu origem a esse livro. Foi uma época de pânico nacional em face das devastações de uma praga de gafanhotos sem paralelo na história hebraica. Na opinião da profecia, a praga era uma advertência solene de julgamento vindouro no dia de Jeová, que é a ideia central, inclusive, do próprio livro de Joel. Segundo tópico, o contexto histórico de sua profecia. Primeiro subtópico, a praga dos gafanhotos. Joel apresentou a devastação, a seca e a fome que atingiu a nação de Judá ao ser atacada por uma praga de gafanhotos. Grandes pragas de gafanhotos tinham lugar periodicamente no Oriente Próximo, até onde a história é capaz de registrar. Das 9 palavras hebraicas encontradas no Antigo Testamento, usadas para referir-se a gafanhotos, 4 ocorrem neste texto. Esses nomes são provavelmente 4 fases da vida do gafanhoto. A praga de gafanhotos destruiu eficazmente e totalmente toda a agricultura e com isso todo o povo de Judá passaria fome. Essa destruição total afetava todos os níveis da economia e sociais de Judá. Foram afetados os sacerdotes, que utilizavam o produto nas ofertas, bem como os agricultores, que plantavam, cultivavam e faziam suas colheitas. As ofertas de manjares, que eram feitas todas as manhãs e tardes, tiveram que ser interrompidas. A gravidade dessa situação era tão profunda que ela ameaçava o meio de vida do sacerdócio, que recebia uma parte da maioria dos sacrifícios. Desapareceu da terra o cereal, não somente o trigo, mas também até a humilde cevada consumida por pessoas de classes mais pobres e pelos animais. Perder o prazer do vinho era uma coisa, não estar mais possibilitado de cultuar a Deus exteriormente era outra, mas não ter nada para comer era uma sentença de morte. A imagem era desoladora, pois nem mesmo as raízes profundas das árvores conseguiam suportar o tratamento cruel que os gafanhotos lhe estavam dispensando, especialmente por estar sendo acompanhado pela seca prolongada. A alegria e a satisfação humanas haviam desaparecido de todos os segmentos da sociedade. Ninguém havia escapado da fúria dos gafanhotos. A alegria que normalmente acompanhava a época da colheita havia sido substituída pelo desespero. Segundo subtópico, a indiferença de sua geração. Os compatriotas de Joel agiram com indiferença diante da tragédia. Acreditavam que essas situações simplesmente aconteciam. A terra prometida estava sofrendo uma grande devastação causada por uma praga de gafanhotos e uma seca. Os detalhes dessa calamidade são seguidos de um apelo para o arrependimento de toda a nação e para uma reforma na maneira de viver. A gravidade da situação exigia que o foco de seus sentidos não estivesse dividido, enfatizando a necessidade da tomada de uma decisão consciente e intencional quanto à questão em jogo. O primeiro chamado para assumir uma atitude de mudança é dada aos bêbados.
Os beberrões deveriam despertar para a realidade de que o seu vinho havia acabado. Eles deveriam chorar amargamente e lamentar por essa situação. As jovens viúvas também são convocadas a lamentarem a morte de seus respectivos maridos. Para isso, elas deveriam trocar o fino tecido do vestido de noiva e a alegria de uma festa de casamento por um tecido grosseiro de pão de saco e pelo lamento de um canto fúnebre. Os sacerdotes também deveriam exercer liderança na comunidade proclamando um jejum público, a fim de que a nação inteira cessasse todas as suas atividades regulares por um certo tempo, por um certo período, provavelmente por um dia, para reconhecer o juízo divino e se arrepender. Cumpre-nos entender que esse desastre sucedeu por causa do pecado. A mente dos hebreus não admitia coisa alguma causada pelo mero acaso. Tal catástrofe era atribuída aos pecados do povo. O ateísmo bíblico ensina que o Criador continua presente com sua criação, recompensando ou punindo, operando em consonância com a lei moral, intervindo quando as condições requerem sua presença. A palavra envergonhai-vos quase certamente implica que o pecado era concebido como a causa da calamidade. A total destruição causada pela voracidade dos gafanhotos exige que houve arrependimento, mas para alguns tudo o que estava acontecendo era normal e por isso fizeram pouco caso das palavras do profeta Joel. Joel se incomodou com a indiferença de sua geração, por isso chamou a atenção deles, dizendo que mais calamidade estavam por vir. Terceiro subtópico: o simbolismo da tragédia. Enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação, a derrota para uma nação estrangeira. O livro de Joel descreve uma calamidade que sobreveio a Judá quando o país foi atacado por uma praga de gafanhotos que podem fazer um estrago surpreendente à agricultura. Essa praga literal é ameaçadora sobre 2 pontos de vista. Primeiro, é uma previsão sobre o ataque dos babilônios e o consequente cativeiro. E segundo, é uma advertência sobre o escatológico dia do Senhor. Com um nível progressivo de intensidade, Joel utiliza a metáfora da praga dos gafanhotos e a seca como um pano de fundo, a partir do qual faz ao povo uma conclamação ao arrependimento, tendo em vista a invasão de Judá e a vinda do dia do Senhor. Numa linguagem dramática e vívida, Joel compara a seca e os gafanhotos ao fogo, a cavalos e a um exército invasor. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo de Judá. Provavelmente o profeta estava se referindo ao futuro ataque babilônico. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior do que aquela que eles estavam vivenciando. Terceiro tópico: o poder do Espírito Santo nos últimos dias. E o primeiro subtópico: apelo ao arrependimento. Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento. A expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Arrependimento não é algo que pode ser procrastinado. Na Bíblia, o arrependimento é sempre para hoje. Mesmo em meio ao juízo de Deus, presente e futuro, são dadas oportunidades para o arrependimento. Se as pessoas demonstrassem arrependimento genuíno, o Senhor estava pronto para perdoar e abençoar. Independente da natureza drástica da descrição do juízo, o arrependimento ainda seria possível e poderia evitar as calamidades profetizadas, calamidades essas futuras, Deveria haver um coração sincero, ou seja, deveria haver os sinais comuns de jejum, choro e lamentação. O profeta Joel faz 2 apelos ao arrependimento. Isso porque a sobrevivência e a prosperidade subsequente, material e espiritual, são os principais motivos.
Poderia o ataque armado dos babilônios e o cativeiro subsequente ter sido evitado pelo arrependimento? Poderia, mas não houve arrependimento. O profeta afirma que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos ou com rituais aparentes. A conversão deve ser de todo o coração. O ato de rasgar as vestes era sinal comum de arrependimento, mas o rasgar eficaz seria o rasgar de um coração contrito. Deve haver um arrependimento que chega ao nível da alma. A alma precisava retornar ao Senhor Deus, o Deus eterno e todo-poderoso, pois dele é que Judá havia se distanciado. Deus mostra-se abundante em amor, constante e muda de ideia. O Deus irado é facilmente aplacado pelo coração contrito. Segundo subtópico, bênçãos materiais. O arrependimento muda destinos mediante a conversão sincera. A partir do versículo 18 do capítulo 2, o texto de Joel faz uma importante transição, dedicando o restante do livro, a partir de então, à restauração. Presumivelmente, há um intervalo de tempo entre os versículos 17 e 18, durante o qual o povo, com toda certeza, se arrependeu. Como resultado desse arrependimento, as maiores preocupações do profeta são respondidas por Deus, como, por exemplo, a restauração material, a restauração espiritual e a restauração nacional. Os produtos agrícolas que foram destruídos pela praga dos gafanhotos e pela seca prolongada, que acompanhou a praga dos gafanhotos, foram restaurados. Os produtos secundários também tinham sido dizimados, conforme somos informados em Joel, capítulo 1, versículo 12. Judá era uma nação agrícola, pelo que esses produtos eram sua linha de vida. Deus estava abençoando o seu povo. A provisão era ampla, correspondendo ao arrependimento sincero deles. O Deus de amor e misericórdia estava demonstrando misericórdia e amor constante ao povo de Judá, como que vindo ao encontro do filho pródigo, que retornava a ele pelo caminho e oferecendo-lhe completa restauração. Os juízos divinos são também restauradores e não meramente retributivos. Terceiro subtópico, o Espírito Santo nos últimos dias. A bênção material vem acompanhada de graça espiritual. Joel profetizou sobre uma nova era inaugurada após o arrependimento. A abundância de bênçãos materiais seria seguida de um derramamento de bênçãos espirituais. Moisés havia orado anteriormente para que Israel, como um todo, fosse uma nação de profetas. E agora Joel também profetizou isso como parte do glorioso futuro de Judá. Porém, estamos diante de um texto com um duplo significado na sua profecia. Um que se aplica a Israel, no caso Judá, e outro que se aplica à igreja. A bem da verdade é que Deus promete aqui cumprir o desejo expresso por Moisés, no sentido de que todo o povo do Senhor se compusesse de profetas, pela influência do Espírito Santo. Isso porque o apóstolo Pedro expandiu a profecia de Joel para incluir não-judeus, e isso naturalmente se deve a uma compreensão mais profunda das questões espirituais derivadas das revelações mais elevadas da profecia de Joel. Pedro proclamou que a profecia começou a encontrar seu cumprimento no Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, que dá poder aos cristãos para testemunhar do Senhor Jesus. Joel prediz um dia em que o Deus derramará o seu Espírito. Esse derramamento resultará no fluir sobrenatural do Espírito Santo entre o povo de Deus. Uma das principais funções do Espírito de Deus é iluminar a profecia, quer se trate de mensagem de instrução divina, advertência ou predição. No Antigo Testamento, somente reis, sacerdotes e profetas recebiam uma unção. Todavia, a bênção do Espírito Santo é universal, não só para Israel, mas para todos os povos. Bom, na dica de hoje aprendemos que, como Joel, devemos testemunhar nossa fé no Criador, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Às vezes, Deus permite certas situações com o propósito de despertar-nos, assim como ocorreu com o povo de Judá, no contexto das profecias de Joel.
Quando não aprendemos nas primeiras lições, outras lições nos alcançarão. Por isso, é fundamental que desenvolvamos, o quanto antes, a maturidade para entendermos o que Deus deseja de nós diante das situações que estamos vivendo. Deus sempre deseja nosso bem, entretanto, permite a adversidade como uma alternativa pedagógica para instruir-nos. Precisamos entender que as feridas de Deus nos curam, portanto, não despreze a disciplina divina. Se por um acaso essas dicas te ajudaram, então compartilhe esses subsídios aos demais professores e alunos da nossa amada BD. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.